Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler os capítulos 18 a 21 do clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vamos à leitura. Capítulo 18. Um plano. Pai nem mãe foram ter conosco, quando Capitu e eu, na sala de visitas, falávamos do seminário. Com os olhos em mim, Capitu queria saber que notícia era a que me afligia tanto. Quando lhe disse o que era, fez-se cor de cera. Mas eu não quero, acudi logo. Não quero entrar em seminários. Não entro. É escusado teimarem comigo. Não entro. Capitu, a princípio, não disse nada. Recolheu os olhos, meteu-os em si e deixou-se estar com as pupilas vagas e surdas, a boca entreaberta, toda parada. Então eu, para dar força às afirmações, comecei a jurar que não seria padre. Naquele tempo jurava muito e rijo, pela vida e pela morte. Jurei pela hora da morte. Que a luz me faltasse na hora da morte se fosse para o seminário. Capitu não parecia crer nem descrer, não parecia sequer ouvir. Era uma figura de pau. Quis chamá-la, sacudi-la, mas faltou-me ânimo. Essa criatura que brincara comigo, que pulara, dançara, creio até que dormira comigo, deixava-me agora com os braços atados e medrosos. Enfim, tornou a si, mas tinha a cara lívida e rompeu nestas palavras furiosas. Beata, Carola, papamissas. Fiquei aturdido. Capitu gostava tanto de minha mãe e minha mãe dela que eu não podia entender tamanha explosão. É verdade que também gostava de mim, e naturalmente mais ou melhor, ou de outra maneira, coisa bastante a explicar, o despeito que lhe trazia a ameaça da separação. Mas os impropérios, como entender que lhe chamasse nomes tão feios e principalmente para deprimir costumes religiosos que eram os seus? Que ela também ia à missa e 3 ou 4 vezes minha mãe é que a levou na nossa velha sege. Também lhe dera um rosário, uma cruz de ouro e um livro de horas. Quis defendê-la, mas Capitu não me deixou. Continuou a chamar-lhe Beata e Carola, em voz tão alta que tive medo que fosse ouvida dos pais. Nunca a vi tão irritada como então. Parecia disposta a dizer tudo a todos. Cerrava os dentes, abanava a cabeça. Eu, assustado, não sabia que fizesse. Repetia os juramentos, prometia ir naquela mesma noite declarar em casa que por nada neste mundo entraria no seminário. Você entra. Não entro. Você verá se entra ou não. Calou-se outra vez. Quando tornou a falar, tinha mudado. Não era ainda Capitu do costume, mas quase. Estava séria, sem aflição, falava baixo. Quis saber a conversação da minha casa. Eu contei-lhe toda, menos a parte que lhe dizia respeito. E que interesse tem José Dias em lembrar isto? Perguntou-me no fim. Acho que nenhum, foi só para fazer mal. É um sujeito muito ruim, mas deixe estar que me há de pagar. Quando eu for dono da casa, quem vai para a rua é ele, você verá. Não me fica um instante. Mamãe é boa demais, dá-lhe atenção demais. Parece até que chorou. José Dias? Não, mamãe. Chorou por quê? Não sei, ouvi só dizer que ela não chorasse, que não era coisa de choro. Ele chegou a mostrar-se arrependido e saiu. E então, para não ser apanhado, deixei o canto e corri para a varanda. Mas deixe estar, que ele me paga. Disse isto fechando o punho e proferi outras ameaças. Ao relembrá-las, não me acho ridículo. A adolescência e a infância não são neste ponto ridículas. É um dos seus privilégios. Este mal ou este perigo começa na mocidade, cresce na madureza e atinge o maior grau na velhice. Aos 15 anos, há até certa graça em ameaçar muito e não executar nada. Capitu refletia. A reflexão não era coisa rara nela, e conheciam-se as ocasiões pelo apertado dos olhos. Pediu-me algumas circunstâncias mais, as próprias palavras de uns e de outros, e o tom delas. Como eu não queria dizer o ponto inicial da conversa, que era ela mesma, não lhe pude dar toda a significação. A atenção de Capitu estava agora particularmente nas lágrimas de minha mãe. Não acabava de entendê-las. Em meio disto confessou que certamente não era por mal que minha mãe me queria fazer padre.
Era a promessa antiga que ela, temente a Deus, não podia deixar de cumprir. Fiquei tão satisfeito de ver que assim espontaneamente reparava as injúrias que lhe saíram do peito pouco antes que peguei da mão dela e apertei-a muito. Capitu deixou-se ir rindo. Depois a conversa entrou a cochilar e dormir. Tínhamos chegado à janela. Um preto que desde algum tempo vinha apregoando cocadas parou em frente e perguntou: Sinhazinha, quer cocada hoje? Não, respondeu Capitu. Cocadinha tá boa. Vá-se embora, replicou ela sem rispidez. Dê cá, disse eu, descendo o braço para receber duas. Comprei-as, mas tive de as comer sozinho. Capitu recusou. Vi que, em meio da crise, eu conservava um canto para as cocadas, o que tanto pode ser perfeição como imperfeição, mas o momento não é para definições tais. Fiquemos em que a minha amiga, apesar de equilibrada e lúcida, não quis saber de doce e gostava muito de doce. Ao contrário, o pregão que o preto foi cantando, o pregão das velhas tardes, tão sabido do bairro e da nossa infância. Chora, menina, chora, chora porque não tem vintém. A modo que lhe deixara uma impressão aborrecida. Da toada não era. Ela a sabia de cor e de longe. Usava repeti-la nos nossos jogos da puerícia, rindo, saltando, trocando os papéis comigo, ora vendendo, ora comprando um doce ausente. Creio que a letra, destinada a picar a vaidade das crianças, foi que a enojou agora, porque logo depois me disse: Se eu fosse rica, você fugia, metia-se no paquete e ia para a Europa. Dito isto, espreitou-me os olhos, mas creio que eles não lhe disseram nada, ou só agradeceram a boa intenção. Com efeito, o sentimento era tão amigo que eu podia escusar o extraordinário da aventura. Como vês, Capitu, aos 14 anos, tinha já ideias atrevidas, muito menos que outras que lhe vieram depois. Mas eram só atrevidas em si, na prática faziam-se hábeis, sinuosas, surdas e alcançavam o fim proposto não de salto, mas aos saltinhos. Não sei se me explico bem. Suponde uma concepção grande executada por meios pequenos. Assim, para não sair do desejo vago e hipotético de me mandar para a Europa, Capitu, se pudesse cumpri-lo, não me faria embarcar no paquete e fugir. Estenderia uma fila de canoas daqui até lá, por onde eu, parecendo ir à fortaleza da Laje em ponte movediça, iria realmente até Bordeaux, deixando minha mãe na praia à espera. Tal era a feição particular do caráter da minha amiga. Pelo que não admira que, combatendo os meus projetos de resistência franca, fosse antes pelos meios brandos, pela ação do empenho, da palavra, da persuasão lenta e diuturna, e examinasse antes as pessoas com quem podíamos contar. Rejeitou o tio Cosme. Era um boa vida. Se não aprovava minha ordenação, não era capaz de dar um passo para suspendê-la. Prima Justina era melhor que ele, e melhor que os dois seria o padre Cabral, pela autoridade. Mas o padre não havia de trabalhar contra a igreja, só se eu lhe confessasse que não tinha vocação. Posso confessar? Pois sim, mas seria aparecer francamente, e o melhor é outra coisa. José Dias. Que tem José Dias? Pode ser um bom empenho. Mas se foi ele mesmo que falou. Não importa, continuou Capitu. Dirá agora outra coisa. Ele gosta muito de você. Não lhe fale acanhado. Tudo é que você não tenha medo. Mostre que há de vir a ser dono da casa. Mostre que quer e que pode. Dê-lhe bem a entender que não é favor. Faça-lhe também elogios. Ele gosta muito de ser elogiado. Dona Glória presta-lhe atenção. Mas o principal não é isso. É que ele, tendo de servir a você, falará com muito mais calor que outra pessoa. Não acho não, Capitu. Então vá para o seminário. Isso não. Mas que se perde em experimentar? Experimentemos. Faça o que lhe digo. Dona Glória pode ser que mude de resolução. Se não mudar, faça outra coisa. Mete-se então o padre Cabral. Você não se lembra como é que foi ao teatro pela primeira vez há 2 meses? Dona Glória não queria, e bastava isso para que José Dias não teimasse. Mas ele queria ir, e fez um discurso, lembra-se? Lembra-me, disse que o teatro era uma escola de costumes.
Justo, tanto falou que sua mãe acabou consentindo e pagou a entrada aos dois. Ande, peça, mande. Olhe, diga-lhe que está pronto a ir estudar leis em São Paulo. Estremeci de prazer. São Paulo era um frágil biombo destinado a ser arredado um dia, em vez da grossa parede espiritual e eterna. Prometi falar a José Dias nos termos propostos. Capitu repetiu-os, acentuando alguns como principais, e inquiria-me depois sobre eles, a ver se entendera bem se não trocara uns por outros. E insistia em que pedisse com boa cara, mas assim como quem pede um copo de água à pessoa que tem obrigação de o trazer. Conto estas minúcias para que melhor se entenda aquela manha da minha amiga. Logo virá a tarde, e da manhã e da tarde se fará o primeiro dia, como no Gênesis, onde se fizeram sucessivamente 7. Capítulo 19. Sem falta. Quando voltei a casa, era noite. Vim depressa, não tanto, porém, que não pensasse nos termos em que falaria ao agregado. Formulei o pedido de cabeça, escolhendo as palavras que diria e o tom delas, entre seco e benévolo. Na chácara, antes de entrar em casa, repeti-as comigo, depois em voz alta para ver se eram adequadas e se obedeciam às recomendações de Capitu. Preciso falar-lhe, sem falta, amanhã. Escolha o lugar e diga-me. Proferi-as lentamente, e mais lentamente ainda as palavras sem falta, como para sublinhá-las. Repeti-as ainda, e então achei-as secas demais, quase ríspidas, e francamente impróprias de um criançola para um homem maduro. Cuidei de escolher outras e parei. Afinal, disse comigo que as palavras podiam servir. Tudo era dizê-las em tom que não ofendesse. E a prova é que, repetindo-as novamente, saíram-me quase súplices. Bastava não carregar tanto nem adoçar muito, um meio termo. E Capitu tem razão, pensei. A casa é minha, ele é um simples agregado. Jeitoso é, pode muito bem trabalhar por mim e desfazer o plano de mamãe. Capítulo 20. 1000 Padre Nossos e 1000 Ave-Marias. Levantei os olhos ao céu, que começava a embruscar-se, mas não foi para vê-lo coberto ou descoberto. Era o outro céu que eu ergui à minha alma. Era o meu refúgio ao meu amigo. E então disse de mim para mim: prometo rezar 1000 Padre Nossos e 1000 Ave-Marias, se José Dias arranjar que eu não vá para o seminário. A soma era enorme. A razão é que eu andava carregado de promessas não cumpridas. A última foi de 200 Padre Nossos e 200 Ave-Marias, se não chovesse em certa tarde de passeio a Santa Teresa. Não choveu, mas eu não rezei as orações. Desde pequenino, acostumara-me a pedir ao céu os seus favores, mediante orações que diria se eles viessem. Disse as primeiras, as outras foram adiadas, e à medida que se amontoavam, iam sendo esquecidas. Assim, cheguei aos números 20, 30, 50. Entrei nas centenas e agora no milhar. Era um modo de peitar a vontade divina pela quantia das orações. Além disso, cada promessa nova era feita e jurada no sentido de pagar a dívida antiga. Mas vão lá matar a preguiça de uma alma que a trazia do berço e não a sentia atenuada pela vida. O céu fazia-me o favor, eu adiava a paga. Afinal, perdia-me nas contas. 1000, 1000, repeti comigo. Realmente, a matéria do benefício era agora imensa, não menos que a salvação ou o naufrágio da minha existência inteira. 1000, 1000, 1000. Era preciso uma soma que pagasse os atrasados todos. Deus podia muito bem, irritado com os esquecimentos, negar-se a ouvir-me sem muito dinheiro. Homem grave, é possível que estas agitações de menino te enfadem, se é que não as achas ridículas. Sublimes não eram. Cogitei muito no modo de resgatar a dívida espiritual. Não achava outra espécie em que, mediante a intenção, tudo se cumprisse, fechando a escrituração da minha consciência moral sem déficit. Mandar dizer 100 missas ou subir de joelhos à ladeira da glória para ouvir uma, ir à Terra Santa, tudo o que as velhas escravas me contavam de promessas célebres, tudo me acudia sem se fixar de vez no espírito. Era muito duro subir uma ladeira de joelhos. Devia feri-los por força. A Terra Santa ficava muito longe. As missas eram numerosas, podiam empenhar-me outra vez a alma. Capítulo 21. Prima Justina.
Na varanda achei prima Justina, passeando de um lado para outro. Veio ao patamar e perguntou-me onde estivera. Estive aqui ao pé, conversando com Dona Fortunata e distraí-me. É tarde, não é? Mamãe perguntou por mim? Perguntou, mas eu disse que você já tinha vindo. A mentira espantou-me, não menos que a franqueza da notícia. Não é que prima Justina fosse de Biocos. Dizia francamente a Pedro o mal que pensava de Paulo, e a Paulo o que pensava de Pedro. Mas confessar que mentira é que me pareceu novidade. Era quadragenária, magra e pálida, boca fina e olhos curiosos. Vivia conosco por favor de minha mãe e também por interesse. Minha mãe queria ter uma senhora íntima ao pé de si, e antes parenta que estranha. Passeamos alguns minutos na varanda, alumiada por um lampião. Quis saber se eu não esquecera os projetos eclesiásticos de minha mãe, e dizendo-lhe eu que não, inquiriu-me sobre o gosto que eu tinha à vida de padre. Respondi esquivo. Vida de padre é muito bonita. Sim, é bonita, mas o que pergunto é se você gostaria de ser padre, explicou rindo. Eu gosto do que mamãe quiser. Prima Glória deseja muito que você se ordene, mas ainda que não desejasse, há cá em casa quem lhe meta isso na cabeça. Quem é? Ora, quem? Quem é que há de ser? Primo Cosme não é, que não se importa com isso. Eu também não. José Dias? Concluí. Naturalmente. Enruguei a testa interrogativamente, como se não soubesse nada. Prima Justina completou a notícia, dizendo que ainda naquela tarde José Dias lembrara a minha mãe a promessa antiga. Prima Glória pode ser que em passando os dias vá esquecendo a promessa, mas como há de esquecer se uma pessoa estiver sempre nos ouvidos, zás que darás, falando do seminário? E os discursos que ele faz, os elogios da igreja e que a vida de padre é isto e aquilo, tudo com aquelas palavras que só ele conhece e aquela afetação. Note que é só para fazer mal, porque ele é tão religioso como este lampião. Pois é verdade, ainda hoje. Você não se dê por achado. Hoje de tarde falou como você não imagina. Mas falou à toa? Perguntei, a ver se ela contava a denúncia do meu namoro com a vizinha. Não contou. Fez apenas um gesto como indicando que havia outra coisa que não podia dizer. Novamente me recomendou que não me desse por achado e recapitulou todo o mal que pensava de José Dias, e não era pouco, um intrigante, um bajulador, um especulador e, apesar da casca de polidez, um grosseirão. Eu, passados alguns instantes, disse: Prima Justina, a senhora era capaz de uma coisa? De quê? Era capaz de... Suponha que eu não gostasse de ser padre. A senhora podia pedir à mamãe... Isso não, atalhou prontamente. Prima Glória tem esse negócio firme na cabeça, e não há nada no mundo que a faça mudar de resolução, só o tempo. Você ainda era pequenino, já ela contava isto a todas as pessoas da nossa amizade, ou só conhecidas. Lá avivar-lhe a memória, não, que eu não trabalho para a desgraça dos outros. Mas também pedir outra coisa não peço. Se ela me consultasse bem, se ela me dissesse, Prima Justina, você que acha? A minha resposta era, Prima Glória, eu penso que se ele gosta de ser padre, pode ir, mas se não gosta, o melhor é ficar. É o que eu diria e direi se ela me consultar algum dia. Agora, ir falar-lhe sem ser chamada, não faço. Espero que tenham gostado desta parte do clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis. Obrigada por sua companhia. Até a próxima.